No sexto andar de um hospital brasileiro, Marta Oliveira, 43 anos, internada sozinha, esperava uma cirurgia arriscada no fêmur, quando barulhos de água pingando, carrinhos de refeição e conversas tomaram o corredor vazio durante a madrugada mais longa de sua vida. Ao amanhecer, Ivone Santos, 51 anos, a funcionária do café, confirmou. Ninguém tinha subido ali. Não havia refeitório naquele andar. E Marta era a única paciente no corredor. E aí, o que pesa mais nessa hora? O que se ouve ou o que todo mundo jura que não aconteceu? Dá para seguir adiante quando os barulhos param, mas o medo de outra noite não sai do peito? O pedido de Marta por um milagre e a alta médica inesperada caíram no colo de todo mundo. Marta tinha dado entrada com dor intensa e exame mostrando pus no osso. Doutor Amir Khalil, 56 anos, médico nascido no Oriente Médio, tinha programado raspagem para aquela manhã e as enfermeiras confirmaram que ela ficou sozinha no andar isolado a noite inteira. O hospital funcionava com corredores lotados no térreo, mas andares altos, esvaziados pela falta de equipe, os plantões noturnos rodavam com o mínimo de gente e cada chamada tinha que valer a pena porque subir 6 andares de escada às 3 da madrugada pesava no corpo. Será que você conseguiria esperar o dia nascer ouvindo gente jantar onde não tem ninguém? Você está no Medicina do Sobrenatural, onde as histórias de hospital ganham voz e os papéis contam o que a memória às vezes não dá conta. Se essa história te fisgar, se inscreve, deixa o like e comenta de onde você está assistindo. Naquela época, os hospitais brasileiros funcionavam no limite. Corredor com maca encostada na parede, falta de luva e gaze contada no estoque, fila de internação que demorava horas e plantão noturno que se virava com metade da equipe do dia. As gambiarras seguravam o serviço, um aparelho emprestado de outro setor, uma maca adaptada para servir de cadeira, um telefone fixo que tocava para avisar que o elevador tinha parado de novo. As regras existiam no papel, mas a realidade do corredor mandava mais. Se o paciente precisava de exame urgente e o técnico só chegava de manhã, a decisão ficava na mão de quem estava ali, pesando risco contra a espera, cobrança da chefia contra o que dava para fazer de verdade naquele turno. A dor no fêmur de Marta tinha começado 3 dias antes de ela procurar o hospital, uma fisgada que começou pequena e foi crescendo até virar peso, uma coisa que travava a perna quando ela tentava se levantar da cama. No começo pensou que fosse cãibra, aquele tipo que some depois de uma massagem ou um comprimido, mas na segunda noite a febre apareceu, leve no começo, depois forte o bastante para deixar o corpo todo dolorido. Foi Roberto, seu marido de 46 anos, que insistiu para ir ao hospital já de madrugada, quando ela gemia cada vez que virava de lado. No pronto atendimento do térreo, a maca ficou parada no corredor por 2 horas até o médico passar, apertar a coxa de Marta, perguntar quando tinha começado, se tinha batido em algum lugar, se a pele estava quente. Pediu raio-x e exame de sangue, voltou meia hora depois com a cara fechada, disse que ia precisar de ressonância magnética porque o raio-x não tinha mostrado fratura, mas o osso do fêmur parecia inchado por dentro. O exame foi marcado para o mesmo dia, mas o aparelho ficava em outra ala. Marta teve que descer de maca, atravessar 2 corredores, esperar na fila porque tinha gente na frente. Quando o resultado saiu, doutor Amir Khalil chamou Roberto no canto, falou baixo, explicou que tinha líquido no osso, pus acumulado, uma infecção que não dava para tratar só com antibiótico. Iria precisar abrir, raspar por dentro, limpar tudo, senão o osso ia necrosar e a perna inteira corria risco. Marta ouviu tudo da maca, fingindo que dormia, mas com o coração batendo forte, pensando no tamanho do corte, na anestesia, no tempo que ia ficar deitada, sem poder andar. Doutor Khalil disse que tinha vaga no 6º andar, que ela ficaria sozinha no corredor, porque o restante das alas estava em reforma, faltava funcionário para cobrir todos os andares, mas que era melhor assim, quieto,
longe da correria do térreo. A internação foi rápida, papel assinado, pulseira no pulso, maca empurrada até o elevador que demorou 10 minutos para chegar. Roberto subiu junto, carregando a bolsa de Marta com a roupa de casa, o carregador do celular que não ia servir de nada, porque o sinal não pegava direito lá em cima, e a Bíblia que ela pediu para trazer. O corredor do 6º andar era largo, silencioso, com porta de quarto fechada de cada lado, cheiro de desinfetante forte, luz branca no teto que piscava de vez em quando. Marcelo, o enfermeiro de 32 anos que acompanhou a maca até o quarto, disse que o plantão da noite tinha só ele e mais uma técnica, que se Marta precisasse de alguma coisa, era só apertar o botão na parede, mas que eles estavam no 2º andar a maior parte do tempo, então o chamado podia demorar um pouco. Roberto ficou até o horário de visita acabar, sentado na cadeira de plástico ao lado da cama, segurando a mão de Marta, falando que ia dar tudo certo, que Deus ia cuidar, que no dia seguinte já estaria tudo resolvido. Quando Marcelo bateu na porta, avisando que ia fechar o horário, Roberto se levantou devagar, beijou a testa de Marta, disse que voltava de manhã cedo, antes da cirurgia. Marta ficou ali, deitada, olhando para o teto, tentando não pensar na lâmina entrando na perna, no barulho da serra, no tempo que ia levar para cicatrizar. A luz do corredor foi apagada por volta das 10 da noite. Ficou só a luzinha verde da saída de emergência no fim do corredor e a claridade fraca que entrava pela janela do quarto. Marta tentou dormir. Virou de lado, ajeitou o travesseiro, mas o fêmur latejava. Uma dor surda que não deixava o corpo relaxar. Foi quando ouviu o primeiro barulho, um pingar de água, lento, constante, como se a torneira do banheiro estivesse mal fechada. Tentou ignorar, mas o som martelava na cabeça. Regular demais, alto demais, para ser só um vazamento. Marta levantou com dificuldade, apoiando o peso na perna boa, arrastou até o banheiro, acendeu a luz. Olhou a torneira da pia, estava fechada, seca. Abriu e fechou de novo só para ter certeza. Colocou a mão embaixo. Nada. O chuveiro também estava seco, o ralo limpo, sem goteira no teto, sem umidade na parede. Voltou para a cama, mas o barulho continuava. Sempre no mesmo ritmo, sempre vindo de algum lugar que ela não conseguia identificar. Olhou para o teto, para a parede, para o canto do quarto. Nada que explicasse. Tentou se concentrar na respiração, fechar os olhos, contar até 100, mas aí vieram os outros barulhos. Rodas rangendo no corredor, o som metálico de bandejas, pratos batendo uns nos outros, vozes baixas conversando, risadas abafadas, garfos raspando no prato. Marta abriu os olhos, olhou para a porta fechada, para a fresta embaixo onde a luz do corredor deveria entrar, mas estava tudo escuro. Escutou com atenção. Tentou separar os sons, identificar de onde vinham, mas parecia que estava tudo acontecendo do outro lado da parede, logo ali, perto demais para não ter luz, movimento, gente passando. Marta levantou de novo, foi até a porta, abriu devagar, olhou para o corredor, vazio. Nenhum carrinho, nenhuma pessoa, nenhuma luz, além da saída de emergência lá no fim. O som das vozes continuava, mas agora parecia vir de dentro do quarto, como se alguém estivesse jantando ali do lado da cama dela. Fechou a porta, encostou as costas na parede, sentiu o coração disparar, a respiração ficar curta. Pensou em apertar o botão de chamada, mas o que ia dizer? Que estava ouvindo gente jantar onde não tinha ninguém? Voltou para a cama, puxou o lençol até o queixo, começou a orar baixinho, pedindo proteção, pedindo que o dia chegasse logo, que a cirurgia desse certo e ela saísse dali. O barulho de pratos e vozes foi sumindo aos poucos, mas o carrinho continuou indo e vindo no corredor, rodas rangendo, parando na frente do quarto, ficando ali parado por alguns segundos, depois seguindo em frente. Marta não teve coragem de abrir a porta de novo. As horas se arrastavam. O relógio na parede do quarto parecia andar mais devagar que o normal, cada minuto pesando como 10. Marta olhava para a janela esperando a claridade do dia,
mas o céu continuava escuro, sem sinal de que ia amanhecer. O corpo todo doía, o fêmur latejava cada vez mais forte, a cabeça pulsava de cansaço, mas o medo não deixava dormir. Toda vez que fechava os olhos, os barulhos voltavam mais nítidos, mais próximos, como se quem quer que estivesse fazendo aquilo quisesse que ela ouvisse. Tentou pensar em outra coisa, lembrar de versículos da Bíblia, de hinos que cantava na igreja, de orações que sabia de cor. Repetia as palavras baixinho, tentando preencher o silêncio com algo que fizesse sentido, que afastasse o que quer que estivesse ali. O pingar de água voltou, mais alto dessa vez, misturado com um som de corrente, como se alguém estivesse enchendo um balde. Marta tapou os ouvidos com as mãos, mas o barulho o atravessava, entrava pela pele, pelo osso, pelo meio da cabeça. Quando finalmente a claridade começou a entrar pela janela, Marta sentiu o corpo todo tremer de alívio. O barulho tinha parado, o corredor estava quieto, o quarto vazio como deveria estar. Ouviu passos lá fora, a voz de alguém falando no corredor, o som de um carrinho de verdade dessa vez, com roda que chiava de um jeito diferente, mais real, mais comum. A porta se abriu e entrou Ivone Santos, funcionária do café, uma mulher de 51 anos, cabelo preso, avental branco, empurrando o carrinho com as bandejas. Ivone entrou sorrindo, colocou a bandeja na mesinha ao lado da cama, perguntou se Marta tinha dormido bem. Foi aí que Marta desabafou, falou dos barulhos, do pingar de água, das vozes, do carrinho que andava no corredor a noite inteira. Ivone parou de arrumar a bandeja, olhou para Marta com a testa franzida, perguntou que horas ela tinha ouvido isso. Marta disse que tinha começado lá pelas 10 da noite e só tinha parado quando o dia clareou. Ivone sentou na beirada da cama, falou devagar, escolhendo as palavras. Disse que não tinha subido nenhum carrinho para o 6º andar durante a noite, que o refeitório ficava no térreo, que os funcionários jantavam lá embaixo, que ninguém levava comida para aquele andar porque não tinha paciente internado, além de Marta. Disse que o corredor ficava vazio durante a noite, que Marcelo e a técnica passavam de hora em hora, só para checar se estava tudo bem, mas que não ficavam ali, e desciam logo em seguida. Disse que Marta era a única paciente no 6º andar, que as outras alas estavam fechadas para reforma, sem móvel, sem cama, sem nada. Marta ficou gelada, olhando para Ivone, tentando processar o que tinha ouvido. Perguntou sobre o barulho de água, se não tinha algum cano vazando, algum problema na tubulação. Ivone balançou a cabeça, disse que a manutenção tinha passado na semana anterior justamente para checar isso, e estava tudo ok. Perguntou se Marta tinha visto alguma coisa, se tinha aberto a porta durante a noite. Marta disse que tinha aberto, mas que o corredor estava vazio, escuro, sem ninguém. Ivone ficou quieta por um tempo. Depois, falou que não era a primeira pessoa que relatava coisas estranhas naquele andar. Disse que tinha outros pacientes que tinham ficado ali sozinhos durante reformas anteriores e que alguns tinham pedido para mudar de quarto, que não conseguiam dormir, que ouviam barulhos, sentiam presença. Disse que os funcionários evitavam subir ali sozinhos durante a noite, que sempre iam em dupla quando precisavam checar alguma coisa. Disse isso tudo em voz baixa, olhando para a porta como se não quisesse que ninguém mais ouvisse. Marta perguntou se tinha como descer para outro andar, se tinha algum quarto vago no 5º ou no 4º. Ivone disse que ia verificar, mas que provavelmente não, que os outros andares estavam lotados, que tinha gente na fila, esperando vaga. Disse que a cirurgia de Marta estava marcada para aquela manhã mesmo, que logo ia descer para o centro cirúrgico e que quando voltasse já ia estar sedada. Ia dormir o dia inteiro, que a noite seguinte provavelmente nem ia sentir passar. Ivone saiu e deixou a bandeja ali, mas Marta não tinha estômago para comer. Ficou olhando para o café frio, para o pão que não tinha tocado, pensando no que ia fazer se tivesse que passar outra noite ali. Pensou em ligar para Roberto, pedir para ele falar com o médico, exigir que a transferissem, mas ao mesmo tempo sabia que ele ia achar que era impressão, medo da cirurgia,
nervosismo. Ninguém ia acreditar que ela tinha ouvido um refeitório inteiro funcionando no corredor vazio de um hospital. Dr. Amir Khalil entrou por volta das 8 da manhã, acompanhado de 2 residentes. Olhou o prontuário de Marta, perguntou como estava a dor, se ela tinha tomado o antibiótico que Marcelo tinha aplicado durante a madrugada. Marta disse que não tinha visto nenhum enfermeiro, que ninguém tinha entrado no quarto durante a noite. Dr. Khalil olhou para o prontuário de novo, checou a folha de medicação, franziu a testa. Disse que estava marcado ali que o antibiótico tinha sido aplicado às 2 da manhã, que tinha até a assinatura de Marcelo. Marta insistiu que ninguém tinha entrado, que ela tinha ficado acordada a noite inteira, que teria visto se alguém tivesse aberto a porta. Dr. Khalil não discutiu, só anotou alguma coisa no prontuário. Disse que ia verificar isso depois. Perguntou se Marta estava pronta para a cirurgia, se tinha alguma dúvida sobre o procedimento. Marta balançou a cabeça, mas não conseguiu segurar. Perguntou se tinha como assinar a alta, se dava para tratar a infecção com remédio, sem precisar operar. Dr. Khalil sentou na beirada da cama, falou sério, disse que não tinha como, que a infecção estava avançada demais, que se não abrisse a perna naquele dia, o osso ia começar a necrosar, que Marta podia perder o movimento, que a infecção podia se espalhar para a corrente sanguínea. Disse que entendia o medo, que cirurgia sempre assustava, mas que era a única opção. Disse que ia correr tudo bem, que a equipe era experiente, que Marta ia ficar sedada o tempo todo, que quando acordasse já ia estar tudo resolvido. Marta assentiu, mas por dentro estava orando, pedindo para Deus dar um jeito, fazer alguma coisa, não deixar que ela tivesse que voltar para aquele quarto depois da cirurgia. Dr. Khalil saiu. Disse que o maqueiro ia buscá-la em 1 hora, que era para ficar em jejum, não beber água, não levantar da cama. Marta ficou ali, deitada, olhando para o teto, repetindo versículos, pedindo força, pedindo proteção. Foi quando Marta sentiu uma paz estranha tomar conta do corpo, uma sensação que não vinha dela, que parecia descer de algum lugar, preencher o peito, acalmar a respiração. A dor no fêmur, que tinha estado latejando a manhã inteira, começou a diminuir, primeiro devagar, depois rápido, até sumir completamente. Marta mexeu a perna, dobrou o joelho, apoiou o pé na cama. Nada, nenhuma fisgada, nenhum peso, nenhuma dor. Pensou que fosse efeito do antibiótico, mas lembrou que Marcelo não tinha aplicado nada durante a noite, pelo menos não que ela tivesse visto. Pensou que fosse a adrenalina, o medo da cirurgia, fazendo o corpo liberar alguma coisa que bloqueava a dor, mas sabia que não era isso. A sensação era diferente. Era como se a infecção tivesse sumido, como se o osso tivesse cicatrizado de uma hora para outra. Ficou quieta, sem saber se devia chamar alguém, contar o que estava sentindo, pedir para refazer o exame. Mas, ao mesmo tempo, tinha medo de que fosse passageiro, de que a dor voltasse dali a pouco, de que fosse só uma trégua antes da cirurgia. Continuou orando, agradecendo, pedindo que aquilo fosse real, que não fosse ilusão. Dr. Amir Khalil voltou meia hora depois, mas dessa vez sozinho, sem os residentes. Entrou no quarto, fechou a porta atrás dele, ficou parado ali por um tempo, olhando para Marta com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Perguntou se ela acreditava em Deus. Marta disse que sim, que era evangélica, que tinha orado a noite inteira. Ele assentiu, como se já soubesse, como se tivesse esperado aquela resposta. Dr. Khalil disse que tinha acontecido algo que ele não conseguia explicar. Disse que tinha olhado de novo para o resultado da ressonância magnética, que tinha pedido para outro colega olhar também, e os dois tinham chegado à mesma conclusão. O líquido tinha sumido. Disse que não tinha mais pus no osso, que o fêmur de Marta estava limpo, que a infecção tinha desaparecido. Disse que ele tinha visto o exame na véspera, que tinha certeza absoluta do que tinha visto, que não tinha como ser erro de interpretação. Marta ficou em silêncio, sentindo as lágrimas escorrerem sem conseguir falar. Dr. Khalil continuou.
Disse que tinha chamado outros 2 profissionais para testemunhar que tinha mostrado o exame anterior e o mais recente, que todos tinham confirmado. Disse que em 20 anos de carreira, ele nunca tinha visto uma reversão daquele tipo, que infecção óssea não sumia sozinha, que não tinha explicação médica para o que tinha acontecido. Disse que ia assinar a alta de Marta, que ela não precisava mais de cirurgia, que podia ir embora. Disse que ia receitar antibiótico oral, só como precaução, mas que achava que nem isso ia ser necessário. Disse que Marta podia refazer o exame em outro lugar se quisesse, para ter certeza, mas que ele não tinha dúvida nenhuma do que tinha visto. Foi aí que Dr. Khalil parou, olhou para Marta de um jeito diferente, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Disse que ele não acreditava em Deus, que nunca tinha acreditado, que tinha crescido em um país onde religião era coisa de gente antiga, de tradição, não de convicção. Disse que tinha vindo para o Brasil havia 10 anos, que tinha se formado em outro lugar, que tinha aprendido a medicina como ciência, como método, como algo que dependia de provas, de evidências, de resultados que pudessem ser repetidos. Disse que aquilo tinha mudado tudo. Disse que ele não tinha explicação para o que tinha acontecido com Marta, que não dava para encaixar naquilo que ele conhecia, que não dava para ignorar. Disse que ele tinha certeza de que Deus tinha levado Marta até ali, até aquele hospital, até aquele quarto no 6º andar, para que aquilo acontecesse. Não só para curar ela, mas para que ele visse, para que ele não tivesse escolha a não ser acreditar. Marta segurou a mão dele, disse que Deus tinha um propósito para cada um, que nada era por acaso. Dr. Khalil assentiu, apertou a mão de Marta de volta, disse que ia assinar a alta, que Roberto já estava esperando lá embaixo. Saiu do quarto, mas antes de fechar a porta, olhou para trás mais uma vez, como se ainda estivesse tentando processar tudo. Marta se vestiu devagar, guardou as coisas na bolsa, pegou a Bíblia que tinha ficado na mesinha ao lado da cama. Foi quando bateram na porta e entrou Luciana Mendes, 38 anos, uma mulher que Marta não conhecia, com uma criança de uns 6 anos que tinha o braço engessado. Luciana se desculpou. Disse que tinha entrado no quarto errado, que estava procurando a sala de ortopedia para refazer o gesso do filho. Marta ia dizer que não sabia onde ficava, mas Luciana não saiu. Ficou ali parada, olhando para Marta, com uma expressão estranha no rosto, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. A enfermeira entrou logo em seguida, pegou a criança pela mão, disse que ia levar ela para o lugar certo. Luciana continuou ali, sem se mexer. Aí Luciana perguntou se Marta tinha religião. Marta disse que sim, que era evangélica. Luciana assentiu, disse que tinha algumas perguntas a fazer, que tinha recebido um recado de Deus durante a oração da manhã, que precisava falar com alguém que estava naquele hospital, naquele andar, naquele quarto. Disse que não sabia quem era, mas que quando viu Marta ali, soube na hora. Marta sentou na cama de novo, sentindo o coração acelerar, sem entender direito o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo sabendo que aquilo não era coincidência. Luciana começou a fazer perguntas, coisas específicas, detalhes que ninguém sabia, coisas que Deus tinha falado com Marta em orações antigas, promessas que ela guardava no coração, medos que ela nunca tinha dividido com ninguém. Cada pergunta era uma confirmação, uma peça que se encaixava, uma prova de que Deus estava ali, de que tudo aquilo tinha sido orquestrado. Ficaram conversando por quase meia hora sobre fé, sobre propósito, sobre como Deus usava situações impossíveis para mostrar que Ele estava no controle. Luciana contou da filha dela, da doença que ela tinha enfrentado, de como Deus tinha curado de um jeito que os médicos não conseguiam explicar. Disse que desde aquele dia ela sabia que tinha uma missão, que era ouvir quando Deus mandava falar com alguém, mesmo que parecesse estranho, mesmo que não fizesse sentido. A enfermeira voltou, bateu na porta, disse que a alta de Marta já estava assinada, que o maqueiro ia levá-la até a saída. Luciana se levantou, abraçou Marta, disse que ia orar por ela,
que aquilo tudo tinha um propósito maior do que elas conseguiam ver naquele momento. Saiu do quarto levando a filha pela mão e desapareceu no corredor. O maqueiro chegou com a cadeira de rodas, disse que ia levar Marta até o térreo, mas que antes precisava passar na sala de Dr. Kalil, que ele tinha pedido para falar com ela mais uma vez. Marta estranhou, mas não falou nada, só sentou na cadeira e deixou que ele empurrasse pelo corredor. Passou pelas portas fechadas das outras alas, pelo corredor vazio, onde ela tinha ouvido os barulhos durante a noite, pela saída de emergência, que tinha sido a única luz durante horas. O elevador desceu devagar, parando em cada andar, pegando funcionários, visitantes, gente que entrava e saía sem olhar para Marta. Quando chegou no térreo, o maqueiro virou para o lado oposto da saída, empurrou a cadeira por outro corredor, passou pela recepção, por uma porta de vidro com o nome de Dr. Kalil colado do lado de fora. Bateu, abriu, disse que Marta estava ali. Dr. Kalil estava sentado atrás da mesa, com o prontuário de Marta aberto na frente, vários papéis espalhados. Pediu para Marta sentar, dispensou o maqueiro, fechou a porta. Ficou quieto por um tempo, só olhando para os papéis, como se ainda estivesse tentando encontrar as palavras certas. Perguntou se Marta estava mesmo bem, se a dor tinha voltado, se ela estava sentindo alguma coisa. Marta disse que não, que estava tudo normal, que não sentia mais nada. Dr. Kalil assentiu. Disse que tinha pedido para Marta ir até ali porque precisava falar algo importante. Disse que tinha conversado com os colegas que tinham testemunhado o caso, que todos tinham concordado, que aquilo precisava ser documentado, que era algo fora do comum, que merecia registro. Disse que se Marta quisesse poderia refazer o exame em outro hospital, em outra cidade até, para ter certeza absoluta para comprovar o que tinha acontecido. Disse que ele ia arcar com o custo se fosse necessário. Que não era questão de dinheiro, era questão de ter provas, de ter algo concreto que pudesse ser mostrado, estudado, entendido. Marta disse que não precisava, que já tinha toda a certeza que precisava, que Deus não precisava de comprovação humana. Dr. Kalil ficou quieto de novo. Depois disse que aquilo tinha mudado tudo para ele. Disse que ele tinha passado a vida inteira acreditando que tudo podia ser explicado, que toda cura tinha uma causa, que todo resultado tinha um processo lógico por trás. Disse que ele tinha visto coisas estranhas antes, remissões inesperadas, recuperações surpreendentes, mas que sempre tinha encontrado uma explicação, sempre tinha conseguido encaixar no que ele conhecia. Disse que dessa vez não dava. Disse que ele tinha olhado para aqueles exames dezenas de vezes, que tinha chamado gente que ele respeitava, gente que sabia mais do que ele e que ninguém tinha conseguido explicar. Disse que a única resposta que fazia sentido era a que ele tinha passado a vida toda rejeitando, que existia algo maior, algo que não cabia dentro da ciência, algo que ele precisava aceitar, mesmo sem entender. Disse que, a partir daquele dia, ele ia começar a acreditar em Deus. Disse que não sabia ainda como isso ia mudar a vida dele, como ia afetar o jeito que ele trabalhava, as decisões que ele tomava, mas que não tinha mais dúvida. Disse que ele tinha certeza absoluta de que Deus tinha levado Marta até ali para que aquilo acontecesse, não só para curar ela, mas para abrir os olhos dele, para mostrar que existia algo além do que ele conseguia ver, medir, provar. Marta não conseguiu segurar o choro. Sentiu as lágrimas escorrerem, o peito apertar de emoção. Disse que Deus tinha um propósito para cada um, que nada do que tinha acontecido era por acaso, que aquela noite terrível, os barulhos, o medo, tudo tinha sido parte de um plano maior. Disse que ela também não entendia tudo, mas que confiava, que sabia que Deus estava no controle. Dr. Kalil se levantou, apertou a mão de Marta, disse que ela podia ir, que Roberto estava esperando. Disse que se ela precisasse de alguma coisa, era só ligar, que ele ia acompanhar o caso, que queria saber se tudo continuava bem. Marta agradeceu, saiu da sala, encontrou o maqueiro esperando do lado de fora,
com a cadeira de rodas. A descida até a saída foi rápida. Roberto estava ali, parado perto da porta, com o rosto preocupado, procurando Marta no meio da correria do térreo. Quando viu Marta na cadeira de rodas, veio correndo, perguntou o que tinha acontecido, se a cirurgia tinha sido cancelada, se estava tudo bem. Marta sorriu, disse que ia contar tudo no caminho, que Deus tinha feito um milagre, que ela estava curada. Saíram do hospital, entraram no carro e Marta contou tudo. Os barulhos da noite, o medo, a oração, a dor que tinha sumido, Dr. Kalil que tinha visto o milagre, Luciana que tinha aparecido no quarto com o recado de Deus. Roberto dirigia devagar, ouvindo tudo, com as mãos apertadas no volante, os olhos marejados. Quando Marta terminou, ele parou o carro no acostamento, segurou a mão dela e os dois oraram ali mesmo, agradecendo, chorando, reconhecendo que Deus tinha estado no controle o tempo todo. Nos dias seguintes, Marta tentou lembrar o nome de Dr. Kalil, procurou nos papéis da alta, no receituário do antibiótico que ele tinha prescrito, mas o nome estava ilegível, uma assinatura apressada que podia ser qualquer coisa. Ligou para o hospital, pediu para falar com o médico que tinha atendido ela no 6º andar, mas disseram que não tinha nenhum médico fixo naquele setor, que os residentes rodavam, que sem o nome completo não davam para localizar. Marta lembrava do rosto dele, dos olhos escuros, do sotaque leve, do jeito cuidadoso como ele falava, escolhendo cada palavra. Lembrava que ele tinha dito que era de outro país, algum lugar no Oriente Médio, que o nome dele não era brasileiro. Mas a memória não trazia o nome de volta, como se aquilo não fosse o importante, como se o que realmente importava fosse o que tinha acontecido, não quem tinha testemunhado. Voltou ao hospital um mês depois para fazer o acompanhamento, mas o médico que a atendeu era outro, alguém que não sabia do caso, que olhou para o prontuário e disse que estava tudo normal, que não precisava de mais nada. Marta perguntou pelo médico anterior. Descreveu ele, mas o médico novo disse que muita gente passava por ali. E sem o nome, era difícil saber. Marta nunca mais viu o Dr. Kalil, nunca mais soube o nome, nunca mais conseguiu agradecer pessoalmente, mas carregou aquela história para o resto da vida, contou na igreja, contou para os filhos, para os netos, para qualquer um que quisesse ouvir. Contou sobre a noite mais longa da vida dela, sobre os barulhos que ninguém explicou, sobre o medo que quase a quebrou, sobre a oração que mudou tudo. Contou sobre o médico que não acreditava em Deus e que teve que render quando a ciência não conseguiu explicar. Contou sobre Luciana, que apareceu do nada com recado divino. Contou sobre como Deus usa o impossível para mostrar que Ele existe, que Ele cuida, que Ele tem propósito para cada detalhe, mesmo os que parecem terríveis na hora. E toda vez que contava, terminava do mesmo jeito, dizendo que Deus tinha um propósito para ela naquele hospital, mas que também tinha um propósito para aquele médico. E talvez ele tivesse virado crente de verdade, e talvez estivesse em algum lugar do mundo tratando pessoas não só com ciência, mas com fé. E talvez aquele dia tivesse mudado a vida dele tanto quanto tinha mudado a dela. Anos depois, Marta voltou naquele hospital para visitar uma amiga internada. Passou pelo térreo, subiu de elevador, mas não teve coragem de apertar o botão do 6º andar. Ficou olhando para o número no painel, lembrando do corredor vazio, da luz verde da saída de emergência, do som de água pingando que nunca encontrou de onde vinha. A amiga estava no 4º andar, bem mais embaixo, em uma ala cheia de gente, de barulho de verdade, de luz acesa o tempo todo. Quando estava saindo, passou pela recepção, perguntou se o 6º andar ainda era usado para internação. A recepcionista disse que não, que tinha sido desativado fazia tempo, e agora era só depósito de equipamento velho, arquivo morto, coisas que não serviam mais. Disse que tinha uma reforma planejada, mas que nunca saía do papel, que ninguém queria investir naquele andar. Marta não perguntou mais nada, só agradeceu e saiu. Mas no caminho de volta para casa, pensou em tudo de novo.
em como Deus tinha permitido que ela ficasse sozinha naquele lugar, cercada de barulhos que não existiam, para que o medo a levasse à oração, para que a oração abrisse caminho para o milagre, para que o milagre alcançasse não só ela, mas um médico que precisava ver para crer. E entendeu que às vezes Deus permite a noite mais longa, o medo mais profundo, a solidão mais pesada, não para destruir, mas para preparar o terreno onde o impossível vai acontecer. Ele usa até os barulhos que ninguém explica, até os corredores vazios, até os andares abandonados, para mostrar que Ele está presente, que Ele age, que Ele tem propósito até no que parece assombração. Marta nunca mais sentiu dor no fêmur. Nunca mais precisou de cirurgia. O osso que deveria ter necrosado continuou firme, saudável, como se nunca tivesse tido infecção. Os médicos que a acompanharam depois olhavam para o histórico, franziam a testa, perguntavam se ela tinha certeza de que o diagnóstico tinha sido aquele. Se não tinha havido erro, Marta mostrava os papéis, o resultado da primeira ressonância, a internação, a cirurgia que tinha sido marcada e cancelada no mesmo dia. Alguns acreditavam, outros balançavam a cabeça, anotavam no prontuário como remissão espontânea, termo médico, para dizer que não sabiam explicar. Mas Marta não precisava que eles explicassem. Ela sabia o que tinha acontecido, sabia que tinha sido Deus, que tinha sido propósito, que tinha sido milagre. E que em algum lugar do mundo, talvez ainda no Brasil, talvez em outro país, tinha um médico que também sabia, que tinha visto, que tinha checado, que tinha chamado testemunhas, que não tinha conseguido negar. Um médico que tinha passado a vida inteira confiando na ciência e que em um único dia teve que reconhecer que existia algo maior. Um médico que talvez nunca mais tivesse sido o mesmo depois daquilo. Marta guardou os papéis do hospital em uma caixa, junto com a Bíblia que tinha levado naquele dia, o receituário ilegível, a pulseira de internação que tinha esquecido de devolver. De vez em quando abria a caixa, olhava para aquilo tudo, lembrava de cada detalhe, sentia de novo a paz estranha que tinha tomado conta do corpo quando a dor sumiu, e agradecia. Agradecia pela noite terrível, pelo medo que quase a quebrou, pelo corredor vazio, pelos barulhos sem explicação, porque tudo aquilo tinha feito parte do plano, tinha sido necessário para que o milagre acontecesse do jeito que precisava acontecer, na hora certa, no lugar certo, na frente das pessoas certas. Deus tinha tido um propósito para Marta naquele hospital, e tinha tido um propósito para Dr. Amir Khalil, e os dois, cada um do seu jeito, tinham saído dali diferentes, marcados, transformados pelo que tinham visto, pelo que tinham vivido, pelo que não conseguiam explicar, mas não podiam negar.